Olá, gente linda da Terra-média, aqui é o Tom, direto do podcast do Tom Mago, com duas figuras incríveis aqui conosco. Vocês provavelmente já estão ouvindo esse sonzinho de fundo maravilhoso. Nós temos aqui Inês Bari e Luiz Oliveira. Olha, eu vou te falar, se aqui é o podcast do Tom, ali é só magia, só magia. Que coisa incrível. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Inês, bem-vindo, Luiz. Obrigado. Eu queria muito que vocês se apresentassem aqui para o povo da Terra-média. Quem são essas duas figuras ilustres? Inês, vamos lá. Bom, eu sou Inês Bari, do blog Inexplicando, blog de crônicas. Também componho, não me considero musicista, mas... Mas é? Embora o Luiz acha... Essa humildade! Não, eu tô aprendendo muito com o meu professor aqui do lado, que começou a me ensinar umas notinhas diferentes, né? Que tá dando para compor de maneira diferente. Sou uma pessoa que gosta de criar. Eu acho que se eu tivesse que me resumir assim de uma forma, eu gosto de criar. Crio textos, crio músicas, minha cabeça, se você falar alguma coisa de algum evento e me contar, eu já vou estar criando, já vou estar imaginando coisas. Eu acho que vim ao mundo para isso, para criar algumas coisas e me deixa muito feliz, né? Encontrei um parceiro também que também entende e a gente gosta muito do que faz, então é mais ou menos isso, alguém que gosta de criar. Legal, e o Luizinho? Posso chamar de Luizinho também? Pode. Eu sei que há uma intimidade entre os músicos e a Inês te chama de Luizinho. Ela fala, e o Luizinho aqui, o Luizinho ali. E quando ela fala do Luizinho, os olhos brilham, não é? Principalmente quando a gente estava... ela estava apresentando um trabalho que estava sendo produzido, né? Aí você fala, eu tô com o Luizinho, e o Luizinho tá me ensinando, e os olhos brilhavam. Eu falei, cara, quero conhecer esse cara. Quero conhecer o Luizinho, e essa é a oportunidade, né? Eu conheço só dos vídeos, do trabalho e pela fala da Inês. Mas quem é Luiz Oliveira? Opa, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Obrigado, Inês. E fiquei muito feliz mesmo. Bom, eu sou um músico de profissão, já tenho 20 anos assim, que eu atuo no mercado. Sou o criador do Instituto Guitar Team, né? Que tem... atualmente 6 professores e todos formados pela própria escola, assim, né? Pessoas que atuaram como alunos e se tornaram continua. Então, isso é uma coisa muito bacana. Além disso, eu também atendo como professor de guitarra e violão, né? E sou compositor também. Puxa vida, o que mais? E tem também o trabalho de mentorar outros músicos em busca da jornada da profissão mesmo, né? Mostrar caminhos para a pessoa atuar no mercado e se sentir feliz e bem remunerado por isso. Caramba, isso é um desafio, né, Luiz? Desafio, a gente vai falar um pouquinho disso. E ele é pai do Nico também. Pai do Nico, marido da Cristiane. Do Nico. Nico Sorriso. Nico Sorriso. Tem música pro Nico Sorriso. Cara, tem música com o Nico Sorriso. Com o Nico Sorriso. Que legal, gente. Deve ser um futuro baterista também, né, Luiz? Não sei não, tá mais pro futebol agora. Tá mais pro futebol? Só questão de futebol. Mas eu não sei. Conhece algum atleta do futebol que também é músico? Não, eu não conheço. Eu não que sou eu saiba assim, não, né? Eu sou péssimo de futebol, sem então tá. Então, normalmente o filho segue a linha do pai em algumas coisas, né? Então, provavelmente, ele deva ser mais músico do que jogador de futebol. A anteninha dele é bem ligada pra música. Olha só, bem, toca bateria, toca violão. Tem ritmo, muito pra legal. Caramba. Você sabe que isso é muito importante. Outro dia eu vi uma pesquisa que diz, inclusive, que os bebês, eles já nascem com o sotaque do lugar onde eles estão nascendo, eles estão vivendo. Que incrível que seria os isso. pais. Eu acho que tu é neurocientista, então a gente tem que explorar. Então, essa pesquisa diz o seguinte, que os bebês, quando eles nascem, quando eles choram, eles já choram com o sotaque dos pais. E o que seria isso? Seria assim. Na barriga da mãe já está recebendo... Isso é genético e, ao mesmo tempo, já é informação que ele está sendo... que está sendo projetado ali. Então, ele percebe o ambiente, sente o ambiente. E os pais, né, a mãe, principalmente, com aquela convivência intrauterina,
já vai transmitir uma série de informações, o estado emocional, tudo isso. E esses pesquisadores, inclusive é uma senhora, essa pesquisadora, acho que na Inglaterra, ela conseguiu comprovar que os bebês choram já no idioma. Caramba. Já no idioma, no sotaque. Tem diferença É de incrível. choro? Tem. Eu agora fiquei pensando, O se estou pior- chorando em japonês, estou chorando em inglês. Tem. O pior é que tem, né? Tem isso? Tem, claro que tem. Pô, que legal. Tem, é E o muito que é o legal. ritmar, então? O ritmo, talvez. O ritmo, a forma, tá tudo ali. Porque tem uma dose genética, né? E ao mesmo tempo a de conviver dentro do útero, recebendo todo tipo de estímulos. Então é bem bacana essa experiência, essa pesquisa que foi feita. Mas eu quero saber, Inês, é assim, eu sei que você durante muitos anos fez um trabalho incrível no rádio, né? Fala um pouquinho disso, e aí, olha, eu não posso deixar... Gente, o pessoal que é mais, vamos dizer assim, um pouco mais antigo, vai lembrar de um jingle, e eu sei que a Inês, ela fica assim, pô, mas em todo lugar que eu vou, o pessoal quer falar desse jingle, né? Mas assim, para a gente abrir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, e trazer para a memória dessas pessoas um pouquinho de quem é a Inês, ainda que naquela época eles não soubessem que foi a Inês que fez esse jingle, mas ficou na cabeça de milhares de pessoas. Muita gente, até porque eu Conta aí um pouquinho disso, dessa sua aventura no rádio. Bom, eu vou resumir 28 anos, né? Vou tentar resumir. Mesmo antes de entrar no rádio, na faculdade de comunicação, eu já comecei a tocar e eu tive alguns parceiros, amigos, porque tinha na faculdade, era assim, faculdade de comunicação tinha sempre aquele barzinho do lado, onde tudo acontecia, né? Então, naquele barzinho do lado, na escadaria, a gente tinha a Sexta Super, onde Puxa mais um pouquinho para você aqui, aí... Tá não, só, tá pode puxar aqui pode também, puxar? não tem problema. Que a sua voz é bem suave. Minha voz é suave, vou falar um pouquinho mais alto, então. Na faculdade, então, eu já tinha a Sexta Super, já tinha alguns amigos em comum, e eu adoro parcerias, né? Assim como eu faço com o Luiz, já tinha feito uma parceria e eu fiquei amiga do Ayrton Boca, que já era músico na época e tal, e nós fazíamos publicidade. Então, o que aconteceu? Antes de eu ir para o rádio, eu compus o jingle da Graça Telefones. É uma coisa que ninguém sabe disso, né? Parece que foi no período da rádio, né? Porque no rádio eu entrei como redatora, depois passei para produtora, depois virei coordenadora artística, e fiquei, acho que entrei até para o Guinness, porque eu fiquei 28 anos, né, coordenando a Rádio Tribuna, né? E um trabalho que eu gostava também, porque era um trabalho artístico, eu mexia com programação, não só com músicas, mas com programas, né? Então, mexia com gente, eu gosto de gente, coordenava, acho que essa ideia da troca humana é muito legal, né? Então, o que aconteceu? Antes mesmo de entrar na rádio, eu era amiga do Ayrton Boca, e ele um dia chegou para mim, e nós tocávamos na Sexta Super nas escadarias ali, né? Então tinha o Julinho Bittencourt, que também é músico, né, artista aí de Santos também, tocava suas músicas, e eu e o Boca, a gente tocava muito Beatles, Rolling Stones, a gente era meio pop rock. Agora, você imagina, Washington, ele um dia chegou para mim e falou, ele me chamava de loira. Eu era loira, agora fiquei meio escurecida, né? Mas ele falou, loira, eu tenho uns amigos publicitários e eles têm uma conta da Graça Telefones. Na época, vendia-se telefone era caríssimo, né? Telefone era que nem carro. Telefone comercial, então, era muito caro. E ele falou, eu gostaria de fazer um jingle, você topa? Eu falei, eu topo, mas como? Ele falou assim, não sei, você tem facilidade para criar letras, então você faz, mas bola uma melodia e eu te ajudo. E aí eu fui para casa, eu lembro com um briefing assim, escrito Graça Telefones, instalação em 3 dias, escrito a caneta, instala em 3 dias. 378537, repete, porque ela queria que eu repetisse. Perfeito, para repetir o número do telefone. Aí eu fui para casa, eu lembro que eu cheguei em casa, não tinha ninguém na minha casa. O número do telefone era 6 números. 37. Depois tivemos que regravar, quando entrou 237, tivemos que regravar. Mas era 378537. Aí eu cheguei em casa, não tinha ninguém na minha casa. Eu lembro que eu peguei o violão, e o que é mais engraçado da criação, Washington, o que acontece, a criação a gente não discute, a gente aceita, né? Porque na minha cabeça veio uma vendedora de telefone, um cliente chegando e falava, alô.
Alô? Aí eu falei, poxa, eu precisava de um telefone. Me veio um samba de breque na cabeça, mas um samba de breque, tipo Germano Matias, sabe aquelas caixinhas de fósforo, assim? Perfeito. Falei, por que eu de linha pop rock, estou inventando um samba de breque? Mas eu acho que a criação é assim mesmo, sabe, que ela acontece. Então, eu escrevi, alô, eu precisava de um telefone na hora, sabe? Veio a ideia da música, né? Alô, eu precisava de um telefone. Quando um amigo indicou seu nome, quero saber qual a ligação. Muito prazer, satisfação, para colocar você na linha. Eu tenho um plano que é uma gracinha, financiado e com garantia. Para instalar leva só 3 dias. Seu telefone vai fazer assim, tirim, 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 tirim. 378537, repete. 378537, promete não desligar de mim, promete não desligar de mim. Graça Telefones, com você sempre na linha. Uhul! Então, gente, ó, vocês que estão ouvindo aí, eu sei que tem aqui a Neuza tá ouvindo, o pessoal do Instituto Militão do Ceará, amigos queridíssimos. Que legal. E nós temos aqui algumas pessoas se manifestando, entrando, e com certeza as pessoas que são um pouco mais, vamos dizer assim, maduras, vão lembrar desse jingle, porque isso é a famosa música chiclete, aquilo que gruda, né? Tocou 10 que foi anos. 10 anos, gente. Eu não aguentava. Quando eu entrava no carro e falava, alô, eu tirava. Eu falava, não, você desligava. Eu desligava. Eu não aguento mais me ouvir, né? Caramba, mas como você falou, você não controla. Quem quer controlar o processo criativo se dá mal. E acaba fazendo algo extremamente técnico, né? Como o Luiz fala, ele fala para mim, quando ele me dá as aulas de harmonia e tal, deixa fluir primeiro. Depois a gente vai ver o que pode ser feito. Porque se você começar a se limitar, você nunca vai sair da caixinha, você nunca vai sair do sério, você não vai fazer uma coisa ousada. Então, eu acho que a criação é isso. Eu voltei, só terminando a história, falei, Boca, eu queria um samba. Ele falou, um samba? Ele achou estranho também, mas logo já fez as harmonias diferentes, já ficou bacana, né? E aí convidamos o Luigi, que era dono era amigo de um deles lá, dono de uma livraria no Gonzaga, né? E ele fez a parte masculina, eu fiz a feminina, e aí tocou muitos anos. E aí, na sequência, eu entrei para a rádio, e entrei como redatora, né? Mas o pessoal me conhecia, porque eu ia lá com violão gravar, às vezes tentamos gravar, porque não tinha gravação profissional em Santos. Então, para gravar esse jingle, a gente tentou na rádio, depois a gente tentou no Heavy Metal, que era a Casa Noturna dos anos 80, que era do Toninho Campos, né? Então, tinha o Circo Voador no Rio de Janeiro, que é onde vinham as bandas Paralamas do Sucesso, Titãs, e eles faziam o circuito do Heavy Metal também. Então, essa época do rock dos anos 80, eu vi de perto Washington. Você viveu isso intensamente, né, Inês? Eu lembro do Herbert Viana chegando com uma fitinha, falando assim, dá para tocar essa música? Aquele cassetinho, né? Não, era uma fitinha de rolo. De fita de rolo de gravador, de fita magnética. Sei. Né? Ainda era 4 pistas, acho. Não, 4 pistas acho que era o AM. Era do FM mesmo. E ele falou, olha, Melô do Marinheiro. E eu lembro a gente escutando, falou, pô, isso daqui é interessante. E na época, o que era mais engraçado era o nome, né? Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Titãs do Iê, era ainda. Depois eles reduziram, né, o Titãs. E tudo pra gente era novidade, porque eu tava lá com 20 anos de idade, era como se um jovem agora estivesse na web, fazendo no Facebook. Pra gente, rádio FM, na minha época, era estar no lugar que o jovem queria estar, era linguagem diferente. Então, eu tive muita sorte, Washington, muita sorte mesmo. Eu agradeço isso e acompanhei tudo aquele, além do rock nacional, Tears for Fears, Daddy Hall e John Oates, Madonna, Michael Jackson, Queen. Então, tudo chegando, sabe? Você ouvir pela primeira vez, assim, nossa, o que é isso? Era uma coisa demais, né, pra gente, né? Maravilha, né? Muito. O rock, e você lidar com a música, tudo isso é muito incrível, é muito mágico. Eu queria colocar um ponto aqui sobre esse jingle. Luiz, manda ver. A gente começou a nossa conversa aqui nos bastidores, a Inês falando da minha aula, né? Mas você vê como a música ela tá dentro da pessoa, né?
de toda a vivência, de todas as experiências, do acúmulo de coisas. Então, quando a gente começa a compor as coisas, a Inês já tem umas melodias maravilhosas, chega com as coisas super prontas, assim, sabe? Então, a música tá lá. É muito importante isso, né? Tem muitos arquivos, né? Eu tenho muita coisa arquivada na minha cabeça, assim, até às vezes tem que tomar cuidado para ver se não está esbarrando, né? E por vezes, Luiz, assim, perguntar para você como professor, às vezes esse excesso, não digo que é excesso, viu, Inês, mas só para a gente ilustrar aqui, essa quantidade de informação, de experiência dentro desse campo da música e tal, para você como professor, de repente, não pode ser uma dificuldade, porque tem alguns músicos que chegam meio que cristalizados, né, num método, ou numa forma, ou num padrão. E para você, como músico, como é ter que vencer essas barreiras cristalizadas em alguns cantores ou alguns músicos? Eu enxergo de dois ângulos, assim. Eu acho que tem pessoas que são muito mais afloradas para o lado emocional, né? E pessoas que são mais afloradas por esse lado racional, de estudar teorias e tudo mais. E aí eu tento trazer um pouco de luz no outro lado. Se a pessoa tem facilidade com a teoria, eu tento fazer ela despertar um pouco o emocional. Aí eu falo, poxa, legal isso, você sabe, bom, muito bom. Mas e se você fizesse algo assim? Vamos por esse caminho um pouco? Aí a pessoa descobre outro lado. No caso da Inês, ela tem essa coisa já toda pronta. A música está dentro dela já. O emocional já existe muito forte, muito fácil. Então eu trouxe um pouquinho de razão para o estudo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais, Washington, é como se eu tivesse mais ingredientes para fazer o bolo. Por exemplo, quando o Luiz falou para mim, nós vamos estudar agora as nonas, as sétimas, as nonas, eu fui ganhando mais ingredientes. Então, quando você vai criar e você tem só algumas possibilidades, por mais que você tenha uma melodia na cabeça, você acaba esbarrando na hora de compor no violão. Na hora de compor a melodia, não, porque ela solta na cabeça. Eu sempre tive alguém para fazer esse lado para mim, de harmonizar. No caso, era o Boca, na época da publicidade, né? E agora é o Luiz. Mas ele me dando outras informações, você acaba ganhando uma riqueza maior, entendeu? Começa a abrir o leque. Você já começa nessa última música, né, Luiz, que a gente fez? É uma música que a gente fez para o Tucas Amanha, que é um maluco, um amigo nosso, muito legal, que era da época do Pasquim. Ele trabalhou com o Ziraldo, tal, ele escreve e é letrista também. Ele mandou para a gente uma letra, mandou para mim uma letra, falou, você não quer musicar? Aí eu falei assim, não, mas eu faço letra também. Ele falou, não, mas você não, eu vejo você tocando. Eu falei, não, tem meu professor. Então, faz uma música. E o Luiz tinha acabado de me falar sobre umas novas notas, uns novos elementos, né? E eu coloquei na criação. Então ficou com cara de Minas, né? Porque o que a gente queria? Se aproximar do Clube da Esquina, porque Toninho Horta ia tocar. Então, quer dizer, a gente começou a pensar num nível estratosférico já. O voo foi alto. Foi alto. O que foi mais legal é que a gente fez, nós mostramos, né, para ele, e ele falou, olha, vai ser encaixado no próximo CD. Então a gente está na expectativa, né? Opa! Que maravilha! De ter alguma coisa assim gravada por essa gente desse naipe, desse nível, né? Que legal. Uma coisa muito legal. Assim. Inês, deixa eu te falar uma coisa, aproveitando, o Thiago entrou aqui, está acompanhando o nosso trabalho, e a Roseli também. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Boca. Cara, esse cara precisa vir aqui. É só convidar. Olha só, Boca, se liga aí, tu já tá convidado. É só convidar. A Irene vai nos colocar aí em contato e eu quero você aqui porque, cara, você é um dinossauro do que a gente está falando aqui. Eu quero você com a gente aqui, e não tá? só isso, também de engenharia de som, técnico de som. Cara, o cara é fera, a gente sabe disso. E a gente vai trazer o Boca para falar dessas aventuras, essas maluquices, desses saltos que a vida vai dando, né? Muito bacana. Tem histórias, Washington, tem história de eu e ele num violão em cima de uma moto cinquentinha, acho, indo apresentar um jingle para um cliente. Imagina, era tudo muito rústico na época, não tinha fita demo nem nada. Como é que é? Aí, 1, 2, 3, você saía cantando, o cliente falava assim, gostei. E você falava assim, e agora o que eu faço? Pera um pouquinho, Inês, espera um pouquinho. Você e o...
E o Boca numa moto. cinquentinha. Não, acho que nem era cinquentinha. É uma motinha daquelas que mal cabia dois. Pequenas, e ele era gordinho na época. Não fala isso. Ele não tava, ele era cheinho. Ele estava bem A alimentado. moto era muito pequena, né? E tava Você que era mignon. E um violão no meio, indo tocar. Então, essas aventuras... Cara, assim, que legal isso. Que hoje é impossível de acontecer. Mas né? é história, isso aqui é legal, sabe? A gente tem história para contar, essas aventuras e os desafios, né? Porque eu tenho para mim que com a tecnologia, assim, para o músico, é um desafio atrás do outro, né, Luiz? Não para, né? Hoje, principalmente. Sempre foi, né? Porque a gente tinha as grandes gravadoras, era um mercado restrito, na mão de meia dúzia, e a democracia da internet em relação à música foi bom ou nem tanto? O que você pode me dizer, Luiz? Tem os dois lados. Opa! Eu enxergo os dois lados. Eu acho que foi muito bom para justamente as pessoas poderem lançar seus trabalhos musicais de forma mais livre, né? E isso é muito bacana. Hoje, por exemplo, com uma interface, alguns estudos, você consegue fazer um trabalho legal em casa, né? Você consegue fazer um trabalho decente. E isso é show de bola. Por outro lado, eu sinto falta da magia eu estava conversando, inclusive, hoje com um aluno nosso, o Roman, cara, queridaço, assim. E a gente estava conversando sobre isso. Antigamente, a gente comprava um CD, um LP, e era difícil você comprar outros 2, 3, 4. Você comprava um, e aí você colocava para ouvir. Ouvia todas as faixas, né? Ouvia todas as faixas. Gostei da primeira, da segunda, não gosta das outras. Daqui a pouco aquela que você não gostava vira sua favorita, né? Você ouve de novo e fala, caramba, essa música é muito legal. Então, eu acho que o problema de hoje é que as pessoas elas não têm mais saco para digerir as coisas, né? Então, eu acho que é importante. As coisas duram muito pouco, né? São descartáveis. É tudo assim, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Eu sou daquele tempo que eu gosto de pegar o encarte, de cheirar o encarte, de ler quem produziu, quem fez tal solo, sabe? Eu gosto muito dessa coisa, assim. Até hoje, se eu ver na minha casa, é uma zona de CD para tudo que é lado. Né? E eu acho que isso daí é o grande problema, sabe? Quando você... Imagina só, a gente tem uma admiração por alguns músicos, por exemplo, o Fred Mercury, o Michael Jackson, a gente estava falando aqui agora, né, o Ed Van Halen, para mim. Poxa, você pega assim quando você comprava um disco desses caras, era o máximo de contato que você tinha com ele, era aquilo ali. Hoje você consegue falar. É verdade. Eu vou contar uma coisa agora que vocês não vão acreditar, mas é verdade. Teve um concurso lá de mandar músicas para o James Taylor, e eu mandei lá um You've Got a Friend, e ele me deu um joinha. Olha isso, aí eu dei um print, eu falei assim, não acredito que o James Taylor, e essa possibilidade existe. Ted Neely, também da ópera Rock de Jesus Cristo Superstar, que eu adoro, consegui falar com ele, ele me ouviu também, falei que eu era... Então, a internet possibilita algumas coisas impensáveis. Imagina, você falar com o seu ídolo ali e você ter o contato, né? Se bem que agora tem muito fake por aí, né? Pessoas tentando... tem de tudo, se passar, tudo, né? Se passar por. Mas, assim, você consegue hoje falar com... você tem mais acesso a tudo, né? E tem outro lado que o Luizinho falou também, que democratizou, e nessa de democratizar, vai ter muita coisa que é discutível, que você não vai gostar e que não vai ter tanta qualidade assim, mas é do jogo, né? Mas e tudo bem, tudo bem. Exato. E tudo bem, tudo bem, e aí cada um tentando fazer o seu melhor, fazendo. Agora, essa pulverização também que a internet traz, né? Que a facilidade, porque hoje, para você apresentar um trabalho, né? Por exemplo, de música, um videoclipe bem produzido e tal, vamos dizer assim, é relativamente mais fácil que antigamente, mas, ao mesmo tempo, alcançar um número suficiente de público para que você possa dizer realmente que você está sendo ouvido, está sendo visto numa quantidade legal, também é mais difícil, porque está pulverizado, né? Essa facilidade dos profissionais de apresentarem os seus trabalhos, a internet facilitou, mas, ao mesmo tempo, isso fica pulverizado, né? Então, não é aquela coisa tão concentrada como antigamente com as antigas gravadoras, né? Aquele esquema que também era mais fechado, a gente sabe como é que funciona, principalmente você que é da rádio, né? E nem sabe como é
como era na época, a Mas dificuldade. ainda existe, viu, Washington? Ainda existe o mesmo esquema das gravadoras, só que agora com as playlists. Quer dizer, só mudou um pouco a história. As Mas gravadoras você acha que estão investindo. Que está mais difícil, que era mais difícil antes do que agora? Mesmo que tenha um certo controle das playlists e tal, mas hoje, se você patrocinar um trabalho que você faz, dá uma impulsionada, você alcança milhares de pessoas, com muito pouco, com um investimento muito baixo. Você não fica nas mãos de ninguém. Isso, então, é isso que eu estou falando. Isso é bom, né? Isso é ótimo. E, ao mesmo tempo, Luiz, é assim, eu sei que você faz um trabalho incrível, que é o trabalho de mentorar alguns profissionais da música, ou pessoas que estão entrando nesse mercado, que estão começando a se inserir, estão começando a acreditar. Alguns já desistiram e tal, aí depois retomam. Será que ainda dá? Aí vai lá, procura o Luiz. O Luiz fala, cara, olha, vem por aqui que eu tenho história, eu sei o que eu estou fazendo e eu posso te ajudar nisso. Como é esse trabalho com esses músicos, Luiz? Tá. Esse trabalho é uma mentoria, né, que eu desenvolvi, e ela traz especialmente para o professor, para quem quer dar aula. O foco inicial é para quem quer dar aula. Então, assim, quando a pessoa me procura para aprender um pouco mais sobre a mentoria, eu logo pergunto se ela gostaria de fazer uma renda extra com aula. Porque, por mais que a gente... Assim, eu já trabalho com as aulas desde 2003. Então, são 20 anos. E foi o que, de todas as áreas que eu atuei, foi o que mais eu me senti seguro, estável, sabe? Entendi. Por mais que haja uma recorrência dos alunos, há um grande fluxo de entrada também. Então, isso é bem bacana. Então, com base nisso, eu criei um método para a pessoa se sentir bem, trabalhando com as aulas e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo da mentoria. Só que existe também o processo de vendas, né? Que esse se tornou o maior desafio pós-pandemia. Porque antes, fazia os shows, ia tocar, e estava tudo certo. A pessoa via o show, aí ficava o cartãozinho na mão, estava tudo certinho. Aí a gente teve que desbravar um monte de tecnologia para poder dar as aulas de casa, teve que fazer um monte de coisa, e aí o processo de vendas também mudou. E foi aí que eu tive que mergulhar muito no mercado de o que fazer em rede social, como, sabe, atingir o público certo, o que fazer, qual o nível de trabalho que tem que ser feito, a consistência, e aí foi tomando porrada, mata fechada, explosão, tiroteio, aí chegou a hora que você vê o mar, assim, que bom, graças a Deus. Chegamos. Então, o que eu tento fazer nessa mentoria é isso, você não precisa passar por essa mata fechada, não. Vem que eu vou te mostrar. Mostra o caminho, né? Não, eu conheço, Washington, só dando um pitaco, assim, eu tenho muitos amigos músicos, né? E o Luiz é aquele cara que ele sabe que ele pode sair de férias porque ele se programou, ele sabe que ele tem X, aqui ele pode investir, aqui, ou seja, não é só ser músico, você tem que se autogerir, você tem que se gerenciar, porque é uma coisa que, assim, um mês pode estar assim, outro mês não, nem tanto, né? Para mim seria muito difícil, eu sou uma pessoa meio que, assim, viver nesse mundo líquido, assim, meio fluido, para mim é meio complicado, né? Tanto é que eu fiquei 30 anos trabalhando em empresa grande, né? Estava em rádio. Depois que eu voei, agora eu não sei se essa vida eu teria feito com 20 e poucos anos de idade, né? Eu teria que ter um mentor mesmo, para falar, olha, Inês, faz isso, investe nisso, porque senão fica uma coisa, um voo. Eu tenho alguns amigos músicos, infelizmente, que não estão com uma vida resolvida. E aí você pega uma pandemia em que fechou bar, restaurante e tal, teve todo mundo que ajudar. Então, os músicos sofreram muito nessa pandemia. Eu pude ver amigos nossos aí que sofreram muito. Graças a Deus está voltando, né, Luiz? Está todo mundo chamando aí para shows e tal, mas é só um pitaco, porque o Luiz consegue mesmo. Eu acho que a mentoria dele é bacana, é isso. Fala assim, músico, quer viver de música? Fala com o Luiz. Mas tem uma coisa tem uma coisa disso que a Inês falou que é importante citar. Eu gostaria de citar o meu mestre Mozart Mello, que ele falava o seguinte, falou assim, você quer ser músico? Joia, pense em envelhecer com dignidade. Pronto, é isso. Como é que você vai fazer para envelhecer com dignidade? Puxa vida, aí você fica pensando, né? Será que eu vou conseguir tocar na noite com 70 anos? Não vai dar certo. O cabelo já tá parando de cair, daqui a pouco não vai fazer assim, né? Então, e agora? O que a gente faz, né? Falou, não, então, aí ele foi me orientando também nessa questão das aulas, né? Questão de cursos online,
Então, existem diversas formas de você monetizar sem precisar ficar carregando equipamento na noite, aquela loucurada toda, sabe? E muita gente, às vezes, vê somente um lado, sabe? Não estou dizendo que é ruim ou errado, nada disso, pelo contrário. Eu toco na noite ainda, eu gosto muito de tocar, né? Só que eu sei que há um preço na coluna da gente, há um preço de sono, de uma série de coisas. Então, você precisa não apostar todas as fichas num lugar só. E essa parte que a Inês falou do lance de investir e tudo mais, eu sou super organizado mesmo, assim, na questão de fazer todo ano a caixinha do IPVA, a caixinha da viagem de fim de ano, a caixinha do material escolar do meu filho, sabe? Então, assim, é tudo certinho, não tem surpresa, graças a Deus. Sai um aluno, entra outro, a gente vai no esquema certinho, assim, então tá tudo certo, sabe? Pô, que legal. Se você pudesse dizer hoje para um músico que está passando perrengue, por exemplo, que tem, claro, a gente sabe que tem isso em todas as profissões, pós-pandemia, então, aumentou muito em todas as atividades. Mas a gente vê que a música, existe uma variação muito grande, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá aqui embaixo, uma hora tem um monte de show, de repente não tem mais nada, é um negócio meio complicado. Se você pudesse dar uma, assim, sei lá, algumas dicas, ou, sei lá, uma orientação, olha, cara, vai mais ou menos por esse caminho. Alguma coisa assim, nesse sentido, para quem está desorientado, está vendo só mata fechada. O que você diria? Eu diria assim, tem a estratégia rápida e a estratégia médio prazo, vamos dizer assim, né? A estratégia rápida, que eu diria para a pessoa, é tentar montar... Assim, rápido é um pouco mais difícil, né? Porque bate aquele desespero de não estar conseguindo nenhum trabalho e tudo mais. Isso é realmente algo um pouco mais difícil de lidar, né? Mas eu diria para a pessoa, inicialmente, pensar forte em algo que ela gosta muito de fazer, algo que ela se sente bem fazendo, né? Vou citar um exemplo qualquer, sabe? A pessoa que gosta, por exemplo, de produzir, de fazer trabalho de produção, né? Vou dar o ouro aqui, hein? Como é que você vai fazer agora? Aí, segura, gente, segura, se liga aí, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo convidando pessoas para um grupo de WhatsApp, tá? Grava um vídeo, posta no Facebook, posta no Instagram, divulga para todo mundo seu e-mail, para todas as pessoas que você puder, pede para espalhar o vídeo o máximo possível, tenta popular o máximo possível aquele grupo de WhatsApp. Dentro do grupo de WhatsApp, você vai nutrir aquelas pessoas com algum conteúdo. Num período assim, de uma semana, 10 dias, sabe? Você vai nutrir elas com algum tipo de conteúdo sobre o que você mais ama e sente a vontade de ensinar. Você vai, faz um conteúdo bacana, pode ser só em vídeo, pode ser com alguma coisa gravada, algum material em Word mesmo, salva lá em PDF, sabe? Coisa simples, não precisa ser nada muito sofisticado. E deixa as pessoas verem que você manja muito daquilo. Se possível, no meio desse período de uma semana, faz uma live, ou duas, e conversa, tira dúvida e tudo mais. No final desse período de 10 dias, você conversa com as pessoas falando assim, pessoal, eu tenho um trabalho assim assado, e eu vou abrir uma turma para ensinar vocês a fazerem isso comigo. É online no Google Meet, sabe? O software assim, você vai no Google, você digita Google Meet, você dá play lá, acabou. Você não tem problema, compartilha o link, todas as pessoas vão poder entrar lá, é super simples, né? E aí você vende essa mentoria. É uma mentoria. Você tá, assim, só que essa é uma estratégia de vendas muito usada hoje em dia. Todo mundo já caiu num grupo de WhatsApp desse. E aí você entra lá e tem milhares de pessoas. Por que tem milhares de pessoas? Porque a pessoa investiu em tráfego pago para trazer esse público. Se você não tiver essa verba inicial, não tem problema. Começa mesmo assim. Vai no orgânico. Orgânico. Vai fundo. E aí você fecha aquele grupo. E aí no final desse período de 10 dias, você anuncia que está fazendo uma turma e que só naquele dia o preço é X. Depois disso o preço é Y. E cruza os dedos. Agora você tocou numa coisa muito importante. Você tem que ver no que você realmente tem para dar, né? Com certeza. Você tem que ver qual é o teu valor, né? O que eu sei fazer de bom e que eu posso ensinar, posso reverter para alguém, né? Acho que essa também é o grande diferencial, porque se a gente vê o Luiz tocando, tal, é óbvio que você vai ficar encantado com aquilo, né? Não adianta também a pessoa escolher um nicho do qual ela não tem uma expertise, alguma coisa, não saiba, né? Então, você vê o que é principal em você, o que eu sei, o que eu passei minha vida inteira fazendo.
Que brilha o olho. Tem que brilhar o olho. Isso, mas é isso que eu falei. Quando a Inês falou do Luizinho. Brilhava o olho. Quando ela falava do... Não, porque agora eu estou aprendendo... Eu já tinha ouvido a Inês, ela já apresentou alguns trabalhos, ela tinha um projeto, né, do Vai Que Trem. Vem Trem, né, uma coisa assim. E aí ela... e Vem Trem Poesia, não é isso? E aí ela... deixa eu ver, vou tocar aqui só para você ver. Cara, eu já ficava assim... Aí quando ela fala do Luizinho, o brilho no olhar, a coisa... cresce assim, eu falo, pô, esse cara deve ser show dos shows, né? Esse cara é muito bom. Aí comecei a ver algum material teu também na internet e tal, e a Inês sempre me fala do teu trabalho. E quando a Inês falou assim, eu sei que a Inês é escritora, inclusive, gente, a Inês trouxe aqui, para quem está conectado, ela trouxe 2 livros aqui de crônicas, vou mostrar aqui, Inexplicando. Ela tem um volume 1, volume 2, volume 1 né? e volume 2. São 50 crônicas e um poema, outra 60 crônicas e um chorinho. O volume 2 eu já não tenho mais, está esgotado, só tá esgotado, livraria. Inês? O livro 1 eu ainda tenho. Não, precisa fazer uma reedição, né? Mas ainda tem na Martins Fontes. Ainda acha em alguma livraria? Você acha na Amazon, você acha nessas plataformas, ainda acha. O número 1 ainda tem. E aí eu vi que das crônicas que eu conheço, já acompanhei várias, não vou dizer que eu li todas, não, porque é muita coisa para ler, né? Mas de todas as crônicas, são todas muito legais, apaixonantes. E aí eu vi que o Luizinho e vocês estão aí numa pegada de transformar crônica, pegar uma crônica, gente, olha só, e fazer uma música, e produzir uma música. Como é que é esse movimento de vocês aí nesse sentido? Fala um pouquinho disso. Ele está um pouco estacionado, eu peço até desculpas para a Inês por conta disso, por causa do trabalho. Só que o que acontece? É o Letra e Música, né? Só explicando para o pessoal que não é as composições. Começou no Letra e Música, certo, que era um desafio que eu fazia para o Luiz. Essa minha crônica, se você tivesse que imaginar uma música, que música você imaginaria? E aí ele mandava para mim um vídeo. Só que aí ele ficou tão sem tempo que ele não mandava mais nada. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu falava, Luiz, não tá, o pessoal tá pedindo, tal, eu não tô conseguindo, não para de dar aula. Tal. É muito aluno para mentorar, né, Luiz? Tá difícil. Mas aí a gente surgiu a ideia de fazer, então, música mesmo, né? Mas tá lá, se vocês forem ver no meu site, me explicando, tem, acho que mais de 10, né? 12 desafio, letra e música. Então fala um pouco, que eu estou atropelando você. Imagina. Fala aí, Luizinho, como é que foi para você, enquanto músico? Porque assim, eu vejo como um desafio, né? Porque é interessante, cada um tem um método de produzir. Mas foi fácil. Foi fácil? Porque ela já me dava a letra, já tinha uns temas na cabeça. Os apelos emocionais, né, de cada crônica. Então eu só falo para ela, isso daqui, eu estou falando, vê bem, a ideia é vamos supor, conquistar é um amor maior, ou então é um adeus, aí ele já vinha com encontros e despedidas, né? Ele já vinha com uma coisa mais. Mas espera um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você colocava o desafio, mas você já dizia para ele, o caminho tem que ser por esse aqui. Não era tão assim. Não, ela dava uma direção. Ela dava uma boa direção. Ela dava só uma pincelada, assim, tipo, tem essas 2 porteiras, eu já vi essa porteira aberta. Mas bem quando eu pus o Fusquinha, ele falou assim, não, Fusquinha é rock and roll. Aí já meteu o que você meteu aí? Uhul! Viu só, gente? Aqui é o podcast do Tom, o Mago. E olha só, não é só conversa, não. Tem música, claro. A gente está com 2 músicos aqui incríveis, não é? Pessoas extremamente criativas. Tem que tocar. Tem que tocar. Inês, eu sei que você tem a Susan Dreams, que já está no Spotify. Está no Spotify. Você tem mais Paradise, é isso? Paradise que a gente fez no comecinho do programa, a gente estava fazendo Paradise. Só que sem voz. Só que sem voz. E a gente tem uma que é inédita.
Você quer que a gente... Gente, vocês serão privilegiados em escutar de primeira mão um trabalho incrível dessas duas figuras icônicas que estão conosco aqui no podcast do Tom Mago. Manda ver, Inês e Luiz. Deixa eu contar um pouquinho, então, como Por foi favor. a ideia dessa música. Tá. Você falou em aproveitar as crônicas, né, para a letra. Porque eu acho que a letra é uma coisa muito importante, né? Não é porque você está fazendo em inglês que você vai colocar I love you e tudo bem, vai estar legal. Então, como eu adoro country music, na hora de compor, você sempre esbarra naquilo. O que eu vou falar? E você tem que ter, mesmo em outra língua, você tem que ter um porquê que você está fazendo, né? Então, como eu tenho as crônicas, eu tive uma ideia de pegar as minhas próprias crônicas e transformá-las em música. Então, essa música aqui, que chama Don't Let This Die, Não Deixe Isso Morrer, ela é em cima de uma crônica que eu fiz que chama Certos Poderes. É uma crônica, não sei se você leu, Washington, você não deve ter lido todas, né? São 300. Aí, uma que fala assim que, quando eu era criança, eu costumava falar com os gatinhos, com os cachorros, com as estrelas, e eles me entendiam. E aí eu fui, com o tempo, né, fui perdendo certos poderes, né, de magia. E hoje ainda continuo falando com os bichos, só que eles não me entendem tão bem, né? Maravilhoso, quer dizer, eu sei qual é. É a ideia, né, de que a gente vai crescendo e às vezes vai perdendo a coisa lúdica. E, ao mesmo tempo, a ideia de que a gente vai se afastando da natureza, dos bichos da natureza. Então, é um chamado, tanto é que no fim eu falo Don't Let Us Die, né? Eu retorno para a natureza, porque eu acho que lá é onde a gente se refaz, né? É o contato desse mundo louco que a gente vive. E quando você respira um pouco de natureza, você volta a ser o que você é, parte integrante dessa natureza, né? Então, Don't Let Us Die nasceu assim. Então, eu vou cantar. Se a gente errar alguma coisinha, porque ela é tão nova, assim que... Não é, Luiz? Aqui vale tudo, vale tudo. Tá bom, se a gente errar, o pessoal desconta. I used to talk like a child to the cats and dogs. I could understand them all. I used to sing like the birds at the top of the trees. I could understand they need just be free. Time goes by when the life is turning into cry. No more eyes, no more reasons, only cloud the sky. Then I return to later life. I can hear the wind advise, don't let this die. I used to laugh, used to wink to the stars that shine. I could end that they are mine, were so bright. Time goes by when the life is changing, no one life, no one smile. No more reasons, only cloud the sky. Then I return to later life, and I can hear the wind advise, don't let this die.
Incrível! A gente Incrível, tá ainda muito boa! formatando um pouquinho, né? Ficou um clima countryzinho gostoso, né? Aí pintou um assobio também. Aí meu mestre falava assim, Luizinho, não, eu falei, não, mas tem o o, posso pôr assobio? Não, pode, porque a gente, esse lance é muito louco, porque a gente às vezes tá criando e a gente tem uma certa preocupação em não colocar elementos a mais, porque às vezes você vai criar, você coloca tanta coisa que perde um pouco a simplicidade da proposta, né? A não ser que seja uma coisa mega, né? Essas orquestras, alguma coisa assim. Mas a proposta, quando ela é a simplicidade, você não pode exagerar em algumas coisas, né? Então a gente põe alguns elementos, tira alguns elementos, né? Esse daqui ficou bom? Não, esse daqui não ficou bom. Mas esse é um processo, não é, Luiz? Com certeza. Porque você que tem essa pegada, inclusive de orientação a músicos e tal, mas entender onde que está o excesso, eu acho que isso é tão sutil, não é? É tão de cada um. E quando você faz uma parceria, igual vocês estão fazendo essas parcerias para produzir esse material maravilhoso, que eu já conheço as outras duas e agora estou conhecendo essa pela primeira vez. Quando você tem que, às vezes, ceder um pouco, porque quando você tem, principalmente um compositor, não, mas eu quero, tem que ser assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e você não cede diante da sabedoria musical do parceiro, aí parece que não rola. Mas quando há essa harmonia no trabalho de quem faz uma parceria dentro de um trabalho comum de vocês, eu acho que isso é fundamental. Às vezes você vem com uma ideia e tal, aí o Luiz diz, mas não é tanto assim, mas pode o Luiz ser tem menos. uma coisa muito boa, que ele é muito suave. E isso não é para qualquer um, não é para qualquer professor. Quando ele propõe uma coisa, ele fala, olha, você fez aqui um ré, mas de repente um sol menor aqui ia ficar legal, o que você acha? Então, essa maneira de propor, que eu acho que é uma finesse da alma até, sabe? Assim, porque às vezes o que incomoda é assim, não, isso não ficou bom. Sabe? E é uma coisa de sensibilidade, entendeu? Então, tem que ter respeito, eu por ele, por mim, eu por ele. Então, o Luiz ele é muito suave na hora Isso é legal muito demais, suave gente. na hora que ele me critica. Crítica não, porque ele fala assim, isso pode ficar melhorado, isso daqui tá um pouco comum, Inês, essa passagem aqui. Se você às vezes tem que ser. E às vezes eu brigo, eu falo assim, Luiz, eu queria mesmo um ré ali. Tá bom, então tá. Você queria esse som mesmo, eu queria esse som. Tu quer? Tá, vamos ver como é que então fica. Vamos ver, não é isso, vamos Luiz? ver. Então, isso que eu tô falando, que ele nasceu com o dom de ensinar, isso eu acho que é muito bacana. Eu às vezes não sou muito assim quando eu tenho que ensinar alguma coisa, eu sou um pouco ansiosa demais, de querer que a pessoa que está aprendendo aprenda muito rápido. E o Luiz tem o time de saber que cada um tem seu limite. Às vezes ele está me dando aula, eu falo, Luiz, essa semana eu não estou legal para teoria, vamos tirar uma música, deixa eu me divertir um pouco. A semana não foi legal para mim. Passei por um monte de coisas ruins e tal. Vamos. Então ele falou, então vou te dar uma música que usa aquilo que eu te ensinei, mas... Isso é dos mestres, né? Isso é dos mestres. Então, tem essa sabedoria, aí, né, aí ele fala assim, então vamos tirar Chega de Saudade. Putz, grila, né? Aí ele, não, tá, então vamos, Chega de Saudade, a música é uma das mais complicadas, tá bom, nós vou tentar, né? Aí, no final... Ei, Luiz, tu quer menos? Eu vou te dar menos, mas com mais, né? Aí me dá umas encrencas, né? Aí a gente olha para o pop rock, né? Acaba voltando. Quando eu vou assim, vamos tocar um Fanon Blonde? Aí eu falo, ai, que delícia, né? A pessoa tem lá e si menor, né? É muito fácil a música. Eu até acho que tá fácil demais. A gente tá vendo né? Here Comes the Sun. Agora a gente fala, nossa, Here Comes the Sun, ele me passou, né? Ele falou, já começa com o capotraste aqui. Esse capotraste é isso daqui, para quem não sabe, né? Na 7ª casa. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, estamos treinando e tal. Mas isso é muito gostoso, ainda mais para mim, eu achando que já tive uma carreira, que já tive uma história, e que agora é um puro lazer, mas com uma proposta, né? De fazer, de me enriquecer, de aprender. Meu irmão mesmo, meu irmão é um autodidata, né? Ele toca instrumentos de ouvido, pega qualquer coisa e toca. Ele falou, olha, eu estou admirada da sua... paciência, né? Você insistir e começar a reaprender violão
né? Depois de uma certa idade, quando eu já estava acalmando um pouquinho, né? Mas como eu não sou nada calma e eu não paro nunca, então para mim isso daí foi uma coisa. Aí o achado foi, a gente se encontrou no Gonzaga, não foi, Luiz? Ele estava passando essa sincronicidade, né? Oi, Luiz, tudo bem? Que a gente tocava numa banda, fizemos uma banda de pop rock chamada Os Mugs, né? Lembra? Tocamos na tenda. Né? Isso aí foi o quê? 2010, por aí? Não, antes até, né? 2007, 2008, eu acho que sim, acho que por foi aí. antes, é. E a gente, por um amigo em comum, né? Um tecladista, amigo nosso, Alex, juntou a gente. A gente fez algumas apresentações. E até uma vez eu lembro, eu vou puxar o saco dele de novo aqui, vocês vão falar que eu tô puxando muito saco. Mas eu lembro que meu irmão foi ver, né? Depois eu vou ter que dar um cachê pra elas. Eu tô pagando ela pra fazer a divulgação da aula. Entendi. Aí, não, tá valendo. Mas isso é verdade o que eu vou contar. O meu irmão foi lá ver e ele chegou, eu acho que estava em Hotel Califórnia, aquela que o Luiz arrasa lá, faz um solo que eu não sei nem onde ele tá, de repente ele volta, sabe? Ele estava aqui, eu sei onde que nota que ele estava. Aí eu perguntei para o meu irmão depois, quando eu cheguei, e aí, você gostou? Ele falou, gostei muito. Olha, mas vocês todos, aquele guitarrista, põe todo mundo no chinelo. Aí eu falei, que chato ouvir isso. Não, ele falou, pô, mas, poxa vida, eu fui lá ver a banda, mas eu não tirei o olho do Luizinho. Eu falei, caramba, mas você prestou atenção no que eu cantei lá? Eu prestei um pouco. Ai, cara, ele sabe o que é bom. Não, a banda era boa. Era o Cagé na bateria. O Cagé é um cara, né? Surreal. A energia que ele tem de palco. O Alex também um ótimo tecladista, uma energia assim para tocar mesmo. Tem gente top, eu e o Tony, na nossa região. Eu e o Tony que eram os convidados, assim, que a gente era aprendiz. Falou no Tony, eu vi o Tony fazendo, acho que segunda voz ele fazia no Paradise, né? No Paradise e na gravação do Susan. Ele fez o grave ali. Faz o Susan pra gente aí? O Susan, eu não sei se a gente consegue fazer. Vai atrás. Puxa aí, vai. O mestre é gentil, como você mesmo falou. Mas ela que guia. Tá. Susan kept his sweater and walked on down the street. Lights in their eyes and silent feet. Thinking life is simple and the things are right or wrong. People never breaks, but she's wrong. Oh, Susan's dreams, sweet as 17. Oh, Susan's dreams, life could be so sweet like an ice cream. Oh, Susan's dreams, sweet like an ice cream. Oh, Susan's dreams, planting in her garden, always green. Foi boa, improviso, maravilhosa, total. Eu improvisei também aqui, porque, não, na verdade, quando a gente faz, na hora de gravar, como entram alguns elementos, por exemplo, o Panza, que é o produtor, né? Ele colocou uns cristalzinhos, né? Ele entrou com baixo que não estava no começo da proposta, mas ficou lindo, né? Aquilo lá. Sim. Então, às vezes, quando a gente vai tocar e só tem 2 violões, você fala, opa, o que eu vou fazer agora? Tanto é que o Luiz, ele falou assim, Washington, o Tom Mago vai pedir para tocar a música, porque essa música que você fez, né, depende de uma série de coisas, não é, Luiz? Sim, precisa de mais elementos, né? Eu até consigo brincar alguma coisa, mas
talvez mostrar um pedaço, mas ela é muito complexa. É muito cheia, muito cheia. Então, às vezes, fica difícil. Mas o cara é o cara. O cara é o cara. Por mais simples, por menos elementos que tenham, quando o ideal seriam outros elementos para compor, né? Aquela harmonia e tal. Mas eu tenho certeza que com a habilidade de vocês e com a maestria do mestre Gentil Luiz aqui, ele, com certeza, ele vai maravilhar a gente com um trechinho. Posso falar, então? Posso fazer? Claro. Eu vou falar desse trabalho aqui, ó. Poxa, manda ver. Esse aqui é o meu CDzinho, o Ohana. Ele que foi legal, lançado gente, em plena pandemia. Aqui, ó, para vocês que estão acompanhando a gente aí pelo Face, pelo YouTube, tem um CD do Luiz Oliveira, Ohana. Ele tá no vou Spotify. mostrar para vocês aqui. Tá nas plataformas, né, sim, Luiz? Sim, no YouTube, no Spotify. Acompanha aí o Luiz, hein? Tem vários clipes também, né? E esse trabalho, ele, para mim, é o meu primeiro trabalho solo, né? Eu tive bandas anteriores e tal, esse foi o primeiro trabalho solo, assim. Então, eu fiz cada música para uma pessoa, né? E, então, tem a música do meu filho, por exemplo, a faixa Nico Sorriso, ele cantando com 3 aninhos comigo, né? Então, foi muito legal. Aí, depois... Blues pra Nega também. Blues pra Nega eu fiz pra minha esposa. E assim, esse CD tem uma história muito, muito maluca, assim, não sei se dá pra gente comentar agora. Mas não, é uma jornada. Dá uma pincelada, depois a gente explora mais. Em outra ocasião a gente se aprofunda, né? Boa. Mas nós temos aí um tempinho. Nós temos aí uns minutos. Não dá para falar falando sobre tudo bem. A temática dele, mas basicamente ele tem 3 pontos que conta a minha jornada até a chegada do Nico Sorriso, né? Okay. Então, tem o Blues pra Nega, que é quando eu conheci minha esposa. Aí tem uma faixa do meio, assim, que é aquela coisa... A gente teve alguns problemas, assim, né? Na questão para conseguir ter filhos e tal. E essa faixa, ela reflete bem isso. Chama Last Summer Night. E tem a faixa Nico Sorriso, que completa essa trilogia aqui quando o cara chega, né? Então eu vou dar um toquinho da música Last Summer Night. Ok, tá? Perfeito. É uma balada feita num período de incertezas. Né? Certo. Ela segue nessa que delícia! Sensibilidade, né? Que delícia! É tão difícil fazer um CD instrumental no Brasil. Faz muito tempo que eu não toco ela, tem algumas. Eu imagino as dificuldades que vocês músicos enfrentam, né? Não, esse daí foi amor ao esporte. Mas ficou muito legal. Ficou muito bom. Assim, 2 perguntas para a gente ir encaminhando para fechar esse nosso bate-papo. Para Inês, por que country, Inês? Você sabe que quando ele estava falando, e eu me imaginei, tem uma explicação, né? Eu não sei se acontece com todo artista, pelo menos na primeira obra que você faz, você traz muito de dentro de você. Se você olhar minhas crônicas, tem elementos da minha infância, tem meu pai, tem minha mãe, tem as relações que eu tive, os bichos que estavam sempre presentes, está tudo ali no meu livro. E o Luiz falou uma coisa certa, né? Quando vem a primeira, talvez a segunda, a terceira, você já busque temas exteriores, alguma coisa assim. Quando eu comecei com as crônicas, eu pude
alternar tudo que era a minha vida, pôr para fora, externar tudo isso em forma de arte, no meu jeito de escrever, né? Quando eu fui para a música, é uma coisa que ninguém sabe, mas um irmão meu irmão mais velho, ele adorava country music. Então, desde os 4, 5 anos de idade, que eu convivo com Willie Nelson, Randy Travis, Dolly Parton. Então, aquilo tudo estava na minha cabeça. Quando eu comecei a compor, primeiro que eu achava que no inglês eu ia melhor. Eu achava que eu tinha facilidade para cantar em inglês, né? E aí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer uma música no country. Então na minha cabeça veio aqueles elementos que estavam lá na minha infância. E uma vez eu vi o Caetano Veloso falando isso. Ele falou uma vez, ele falou assim, me perguntaram por que eu cantava músicas de Lupicínio Rodrigues. Ele falou, porque minha mãe, no quintal de casa, lá em Santo Amaro da Purificação, cantava, sabe? Falava catulo da Paixão Cearense, recitava poesias. Ele falou, e aquilo tudo sou eu hoje. Eu trago tudo aquilo. Então, eu trouxe do meu irmão Silvio, que não está mais aqui com a gente, está em algum lugar aí. Então, esse CD, esse EP, né, agora, Country, é para o meu irmão. Ah, ok. Entendi. Nós temos aqui, olha, algumas pessoas. O Mauro Mandirá, não é isso? Mandirá. Bela entrevista, olha, parabenizando a nós todos. A Isabela pergunta aqui, ó, boa tarde, como vocês lidam com o bloqueio criativo, tanto na composição da melodia quanto a letra? E tem aqui o YouTube User, boa tarde, professor Tom, Mago, e aos convidados, programa top. Olha, bastante gente aqui acompanhando a gente, além dos que estão acompanhando aqui no Instagram. E, Luiz, como você, como professor, o que você diria para um aluno, orientaria, assim, de forma bem simples, para lidar com essa questão do bloqueio criativo, tanto em relação à harmonia e tal, quanto à letra? Eu sei que não é o problema da Inês, ela não Sim. tem esse problema. Não, tem sim. Não. Tem, para quem escreveu Mas centas e milhares e não sei quantas crônicas, falar de... Você escreve o quê? Uma por semana? Uma por dia? Sei lá. Uma por semana. Uma crônica por semana, gente. Falar de bloqueio criativo é um pouco complicado. Agora, eu tenho certeza que você deve se deparar com essa questão com seus alunos. Como que você orienta? Como que é isso? De novo, volto no racional e no emocional. Certo. Se a pessoa ela é muito racional, aí eu ajudo ela com esse lado. Então, por exemplo, se a pessoa ela já estuda teoria musical, tudo, eu faço ela... Pô, já que você está com um problema, não está conseguindo desenvolver, então vamos pegar uma determinada rítmica e escreve. Ó, o que deu aqui? Ah, sei lá, deu um tá, tic, tá, tic, tum, tá. Beleza, tá, tic, tá, traz pra cá, pô. Pronto, já abriu um pouco. Já abre um pouco. Então, eu tento, como essa pessoa mais racional, fazer ela usar o que ela tem de melhor, que é mais fácil para ela, e aí, a partir dali, ela voltar a ter essa inspiração. Já para a pessoa emocional, tem outro processo. Como que é isso? Eu tento falar para a pessoa duas coisas. A primeira dessas coisas é ela buscar a inspiração, do porquê que ela está fazendo aquilo. Poxa, eu estou fazendo essa música por causa da Inês, agora ela falou pro irmão dela, não sabia essa história não. Nossa, demais. Isso daí transforma todo o negócio. Transforma tudo. Verdade. Porque as músicas, elas vêm com outro carinho, com outra emoção. Então, assim, primeira coisa que eu pergunto, pô, para quem que você está fazendo essa música? Pensa aí, faz para alguém isso daí que está... Ou essa criação. Faz para alguém, faz de dentro mesmo. E aí, antes de começar a tocar, canta tudo. Ou enquanto você está tentando tocar, tenta já cantar algo. Sabe, você puxa um acorde, sei lá, qualquer coisa, e aqui você tem um monte de nota já falando contigo. Começa a vir. Essa música, né? por exemplo, é maravilhoso. Essa música, o que te sugeriu essa música? Ela é extremamente alegre ou ela é sensível e carinhosa? E para mim é sensível. E carinhosa. Você já matou a primeira charada da criação. Então eu vou falar do quê? Eu vou falar de sensibilidade e delicadeza. A letra já tem que estar para ele. Se ele mandou um tom menor, você já sabe que é alguma coisa mais para baixo.
sabe? Então, às vezes, quando eu vou compor alguma coisa, a própria nota me dá a abertura. Por exemplo, Na hora que você dedilha, parece que já alguma coisa já vai surgindo, já vai... Várias coisas surgem. Certo. Aí você pincela uma. Essa aqui. Para não se perder, né? E até mesmo para valorizar. Você valoriza. Quando você faz você pega um acorde qualquer que nem esse puxou. Um acorde menor. Que tem um monte de nota. Você escolhe uma para valorizar. Isso. Daqui para frente aí você vai. Mas por exemplo, onde vai ele tá depois? aí, ó. A gente pode vir aqui, ó. Com a mesma nota. Tô fazendo agora. Maravilha, gente. Olha só que incrível. Porque quando ele começa a dar as notas, na minha cabeça vem vindo uma melodia, que pode ter várias melodias isso daí. Claro, Eu pode abrir para várias coisas. Mas a alma do que ele tocou, eu acho que isso ajuda para quem tiver com esse problema de bloqueio. Tenta buscar, por exemplo, está com bloqueio na escrita. Vai lá ver umas fotos, sabe? Umas imagens. Imagem ajuda. A imagem, você fala, nossa, que bonito esse campo aí. Já sei o que eu vou falar. Então, Inês, deixa eu só cortar um pouquinho para te dizer uma coisa. Eu acho muito legal isso que você acabou de falar. Vai buscar umas imagens. Você falou algo assim. A imagem já te abre o horizonte de possibilidades, né? Eu faço algumas oficinas, Luiz, chamada escrita afetiva e criativa. Muito legal. A gente está, inclusive, fazendo oficina aqui. Temos um espaço onde a gente está fazendo uma oficina que é uma ação social aqui da ZN Litoral, onde a gente convida pessoas, é totalmente gratuito, e eles participam de oficina de escrita afetiva e criativa. Legal. Então, eu uso elementos, como você falou. Eu uso estímulos imagéticos, eu utilizo imagens como estímulo para a produção de algum conteúdo escrito, como uma poesia, e dar o início, a partida para uma crônica. E eu utilizo também, são 88 palavras ou expressões, um pouco mais de palavras, às vezes uma pequena frase, que eu chamo de estratégias ridículas. Muito bom. Legal. Uso. Então, a pessoa escolhe do 1 ao 88, ela escolhe 3 números, por exemplo, o 10, o 12 e o 26. Cada número desses tem uma expressão. E aí eu dou 3 expressões linguísticas e a partir dessas expressões a pessoa explora um tema e começa... E é incrível como isso funciona. Como funciona legal isso. Gente, olha, eu estou assim maravilhado com esse nosso bate-papo. A gente agradece, né? A gente podia levar isso. Agradece o espaço. Ia ficar a tarde inteira aqui, mas não rola. A gente tem outras grades e tal. E a gente agradece o espaço, então eu posso falar? Agora eu vou pedir para você falar, e para o Luizinho também, falar do trabalho, falar como as pessoas podem ter contato com vocês, com o conteúdo do material que vocês produzem. Fala um pouquinho para o nosso público. Então, tá bom. Então, eu vou falar, os meus livros, você já disse, né? Eles estão nas grandes plataformas de venda, em livrarias também, mas pode entrar em contato comigo, quem quiser assinado, com dedicatória e tal, tem o meu o blog e as redes sociais, né? No Facebook e Instagram, só falar comigo em Messenger, eu mesmo... Respondo. E se quiser, a gente tem esquema de mandar pelo correio, também é fácil. E eu queria também avisar que para 2024, aí a gente teve uma pequena pausa, né, por causa da pandemia, e depois eu tive alguns problemas aí familiares e tal, mas 2024 é um ano que, se Deus quiser, tiver tudo correndo bem, vai vir o Vem que Trem Poesia, aquele projeto que você citou, que são músicas com poesias. Então, a gente vai misturar, em cada estação vai ter um poeta e músicas referentes àquela região, por exemplo, vai Drummond de Andrade, Milton Nascimento, depois a gente vai para o norte e tal. Então, é um projeto que eu gosto muito, que ele leva literatura e músicas muito boas, é o Vem que Trem Poesia, né? E a gente vai também estar pensando em voltar com a banda pop
né? A gente só está pensando em outras... Anos anos 80, a gente não sabe o nome da banda ainda, porque com aquela formação tinha sentido o nome, agora vai ser outra formação, né? Então, talvez tenha uns projetos musicais aí para o ano que vem. Esse ano ainda estou fechando o meu blog, que está com, graças a Deus, está com 329 mil visualizações, está quase batendo 330 mil visualizações. Devo fazer o Inexplicando 3, que é a trilogia, no ano que vem, né? E vou partir para o meu primeiro romance. Então, essas são as minhas novidades. Que maravilha, que novidades incríveis. E aí, Luiz, e o teu trabalho, como é que faz o pessoal se conectar contigo? Esse trabalho que você faz de mentoria, fala um pouquinho disso e como é que o pessoal faz para te encontrar? Joia. Bom, atualmente o Instagram é a grande vitrine, né? Então, pode me encontrar facilmente, eu respondo lá também, no @Luiz com Z, né? Luiz é com Z, Luiz Oliveira GTR, tá? E tem o da escola também, para quem quiser estudar guitarra, estudar violão, estudar contrabaixo também. É o Luiz Oliveira também, só que guitar, de guitarra, team, tipo de time da guitarra, né? Luiz Oliveira Guitar Team. Então ali a gente tem um atendimento bacana também e isso vai ser muito bem recebido. Essa é a minha missão atual de vida, assim, é a escola, né? É o trabalho com a escola. Mas tem esse trabalho maravilhoso musical com a Inês, né? Eu também toco com a cantora Carla Mariani e tem esse trabalho, o meu trabalho autoral, né? O Ohana, que eu trabalho com alguns músicos, às vezes é um time, às vezes é outro, tudo, mas tá rolando também. E às vezes eu faço sozinho esse trabalho também. Já a mentoria para quem quer atuar no mercado musical, se sentindo mais estável, um pouco mais feliz, mais seguro, aí é no perfil Luiz Oliveira GTR mesmo, né? Eu ia fazer um perfil só para isso, mas por enquanto eu vou manter esse perfil. E assim, no começo da conversa a gente falou um pouquinho sobre a pessoa que está numa situação de aperto, né? E eu gostaria de conversar com essa galera bem rapidinho. Porque a coisa de um ano, eu me vi numa situação muito ruim. Mesmo tendo vários caminhos, assim, me sentindo seguro financeiramente, a coisa não estava indo bem. Eu tive um momento assim que eu fiquei meio, caramba, né? O que eu faço agora? E eu fui salvo por um mentor, sabe? E esse mentor me ajudou muito. E me mostrou alguns caminhos, né? Esse mentor chama Diogo Mafra, né? Ele mostrou alguns caminhos para mim, foi muito bacana. E a partir desse ponto, eu preciso ajudar a galera, né? Eu preciso ajudar o pessoal que também pode estar sentindo dessa forma. Então, caramba, foi muito louco, cara. Porque assim, depois que você sabe o que você tem que fazer numa rede social, o jogo vira total, entendeu? Vira mesmo total. Só, puxa vida, tá fazendo tudo errado, né? A gente perde tanto tempo produzindo. A gente não, ó, só para deixar só um relance aqui da mentoria. A gente tinha mais de 800 conteúdos prontos no Instagram com 1.600 seguidores. A gente parou a produção de conteúdo, colocamos 4 conteúdos para rodar. Em alguns meses a gente está com 2.200 e poucas pessoas. Que legal, assim, um salto de 600 pessoas sem produzir conteúdo novo. Atingindo a coisa certa, né? Atingindo a coisa certa, clientes novos, sabe? É uma questão meio de intencionalidade mesmo, sabe? Não de ficar produzindo a esmo. Então, não tem nem o que falar. Isso me inspirou muito a criar essa mentoria, sabe? É isso daí. Que legal, tem luz, galera, tem luz. Puxa vida, uma boa mentoria, né? Ajuda pra caramba. É como um mestre que guia, né? Essa mentoria é isso. Né? E quando você tem, como a Inês te qualificou, Luiz, como um mestre gentil, né? Uma pessoa que consegue ajustar as coisas, as intenções, né? As dúvidas. E com essa gentileza, isso faz uma diferença absurda. Né? Isso faz... Porque dependendo da forma como um aluno é mentorado, ele acaba desistindo. Sim. Então, não é qualquer um que pode ser um mentor. Qualquer um pode, de repente, achar que é um mentor. Mas não é qualquer um que é um verdadeiro mentor. E agora, encerrando, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer essa dupla incrível aqui de artistas, músicos, escritores, compositores, e esperamos ansiosamente o próximo
videoclipe, que já deve estar sendo produzido, já tem bastante coisa interessante para surgir, e esses projetos para 2024. Então, já transmita ao Boca o meu convite, tá? Que eu quero trazer o Boca aqui, porque ele tem uma experiência de vida, ele tem conhecimento, ele tem muita coisa para falar, para, de repente, ajudar muitas pessoas que estão por aí, de repente, nesse caminho um pouco meio que desgovernado, né? Então, gente, muito obrigado para vocês. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o podcast do Tom, o Mago. E agora, aguardem, próxima quarta-feira tem novidades. Um grande abraço a todos vocês. Olha, eu vou aqui, por trás do microfone, aqui embaixo, vocês estão me vendo, eu vou encerrar essa live pelo meu Instagram. Até breve. Tem que tirar fotinha. Vamos tirar fotos. Maravilha, sensacional. Encerrando aqui, gente. Muito legal.